Olá, bom dia, caros juvenis! Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a sua família. Neste domingo, dia 3 de abril, hoje é o dia do Senhor. Meu nome é Abraão, essa é a classe dos juvenis. E é uma grande, muito grande alegria para mim estar com vocês aqui nessa manhã, para nós estarmos estudando a nossa primeira lição deste trimestre. Glória a Deus por isso! Vocês estão começando essa nova lição, uma viagem pelo Novo Testamento. A todos que entraram pela primeira vez no nosso canal Marcas do Evangelho, é uma grande, muito grande alegria nós termos a sua presença aqui conosco. Sinta e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esta aula é para você. Fique até o final, deixe seu comentário sobre o vídeo e se gostou, deixe um like e compartilhe com os seus amigos a palavra de Deus. Amém? Caros juvenis, nas lições passadas nós fizemos uma verdadeira jornada, não é mesmo? Nós viajamos pelos livros do Velho Testamento. Nós vimos que a Bíblia ela é dividida em duas seções, Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento foi o que nós estudamos nos 3 primeiros meses deste ano. E no domingo passado nós chegamos ao final desta jornada pelo Velho Testamento. Gostaram das lições do trimestre passado? Teve lições marcantes que mudaram para melhor a sua vida? Eu espero que sim, hein? Eu espero aí que vocês tenham sido modificados, vocês tenham sido moldados, tendo a sua mente transformada pelo poder do Evangelho. Vale a pena vocês, inclusive, voltarem e assistir todas as aulas. Podem voltar a assistir algumas que mais te marcaram ou assistir todas, ok? Aqui a jornada do Velho Testamento terminou e agora nós iremos começar uma nova jornada hoje. Olha que bênção, que maravilha. Agora que a jornada do Velho Testamento acabou, não fiquem tristes, não se desesperem, ok? Nós estamos hoje iniciando uma nova jornada, a jornada pelos livros do Novo Testamento. Inclusive esse é o tema, o título da nossa revista, vocês já viram ela, né? Desde o começo do ano ela teve um trabalho novo de design. Vocês gostaram do design, dos locais novos, as imagens? Vocês acharam legal? Então agora nós iremos fazer uma viagem pelo Novo Testamento. Olha que legal, né? Que bênção, o Novo Testamento. E algo que nos chama muita atenção já para começo de aula, né? É a palavra Novo e Velho Testamento, né? Novo e Velho Testamento, algo velho, algo novo, né? Essa palavra testamento também nos chama muita atenção. O que significa essa palavra testamento? A palavra testamento significa aliança, compromisso. Os 39 livros do Antigo Testamento contam a história da antiga aliança feita por Deus, né? Com o povo de Israel. E é a promessa da vinda de um Messias. No Velho Testamento, lá tem toda, né, a promessa de que um dia virá um Messias, um Salvador, com o objetivo de salvar o mundo do pecado. Então, o Velho Testamento é a promessa sendo realizada e o Novo Testamento. O Novo Testamento é essa nova aliança, essa promessa antiga sendo concretizada, a nova aliança sendo concretizada através das promessas que foram feitas na velha aliança, sendo concretizadas agora na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que é o Messias. Cristo significa exatamente isso, Messias, enviado. Então Jesus, ele é a concretização da promessa feita na velha aliança. E através da vida, morte, ressurreição de Jesus Cristo, nós alcançamos a graça divina, o perdão de Deus para os nossos pecados. Nós, aqueles que cremos, nós que somos crentes,
Todos aqueles que acreditam no nome de Jesus Cristo, ele tem Cristo morando, habitando nele, através das palavras dele e também através do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que testifica, que fala, que apresenta ainda mais as obras, que apresenta, as obras de Jesus Cristo. Vamos orar agora para nós iniciarmos a aula de hoje. Vamos orar. Senhor meu Deus, graças nós te damos nessa manhã, porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que faz infinitamente além e mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Que o Senhor, Pai, venha falar poderosamente, como o Senhor já tem falado nessas lições maravilhosas da palavra de Deus, conosco, que somos os seus filhos. Que o Senhor, Pai, venha jogar por terra, em nome de Jesus Cristo, todo impedimento, barreira. Que o Senhor, Pai, perdoe os nossos pecados. Que o Espírito Santo de Deus fale com as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que eu seja um canal de bênçãos para as nossas vidas. Que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Juvenis, como foi a semana de vocês? Vocês tiveram uma semana abençoada por Deus? Hein? Eu espero que sim, hein? Vocês conseguiram tirar um tempo também para vocês estarem meditando na lição deste domingo? Hoje nós vamos estudar sobre as invasões, nós iremos estudar sobre as escravidões e também as dificuldades que o povo de Israel passou. E que tudo isso o Senhor fez cooperar para o bem, para o amadurecimento e também para o aperfeiçoamento do povo dele, que é o povo de Israel. Vocês vão estudar isso hoje. Deus, ele é um Deus que ele sempre prepara o seu povo para algo maior. Ele sempre prepara as nossas vidas para nós recebermos algo novo, algo ainda maior. Glória a Deus por isso, não é verdade? É muito importante nós estudarmos essas lições e nós colocarmos elas em prática, nós colocarmos as lições em prática nas nossas vidas. Por quê? Porque você já em algum momento já sentiu que Deus estava trabalhando em seu favor, mesmo através das tribulações? Alguém já foi usado por Deus para te ajudar em um momento em que não parecia ter mais saída? Hein? Vocês já passaram por essa situação? Se não, é importante vocês estarem estudando as lições do Antigo Testamento, e não somente do Antigo, do Novo também, que é a concretização das promessas feitas no Antigo Testamento. Porque vocês vão ver que as situações que o povo de Deus ele passou, as situações que Israel passou, é semelhantes às nossas situações, às nossas vidas. No Êxodo significa saída. O povo de Deus ele estava escravizado. Eles tinham pessoas que estavam acima deles que não lhes permitiam sair e que não lhes permitiam ter vida. Da mesma forma hoje, quantas coisas que para nós, para mim, para você pode ser sem saída. Então, é importante vocês estarem estudando essas lições e colocando em prática. Por quê? Porque sim, Deus está trabalhando em seu favor, caro juvenil. Deus ele está trabalhando pelas nossas vidas, pela vida do seu povo. Glória a Deus, porque Deus ele é fiel. Ele é fiel com a sua aliança que ele fez com o seu povo. Se você é povo de Deus, Deus ele é fiel contigo. Devemos nós também respondermos a essa fidelidade de Deus. Como? Sendo fiéis também. Nós sendo fiéis às promessas de Deus em tudo, absolutamente tudo. E nós respondermos também com amor a tudo que Deus faz por nós. Glória a Deus por isso. Na aula de hoje nós iremos então compreender o que eram os reis governantes dos períodos entre os dois testamentos. Nós temos aqui, o título da nossa lição de hoje é Período Intertestamentário. Período intertestamentário. Esse período intertestamentário significa exatamente isso. O período entre os dois testamentos, entre as duas alianças. O nosso texto áureo de hoje, ele diz assim, Esdras 8:31. Na Bíblia, mas tem na revista de vocês, né? Mas quem não tem, é Esdras 8:31.
que fala assim, ó. E partimos do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Olha que bênção! Este é o textuário de hoje. E o título é Período Intertestamentário. Então, vamos lá, vamos começar, que vocês acordem aí, se espreguicem aí. Eu acredito que vocês já estão com a Bíblia de vocês, que vocês já estão com a revista. Nós já fizemos a oração. Então, se vocês estão preparados, vamos começar a aula de hoje. Como eu falei, o nosso objetivo é nós compreendermos o contexto sociopolítico ali, né? O contexto social, o contexto político, o contexto cultural do período entre os dois testamentos. Entre o período que foi escrito o Velho Testamento e o período que foi escrito o Novo Testamento. Então, nós tivemos ali um período de 400 anos de intertestamento, né? Aí tem uma palavra meio difícil de falar. Período intertestamentário. É uma palavra difícil às vezes de falar. Nós iremos mostrar que até mesmo os invasores, olha que coisa, né? Os invasores foram instrumentos do Senhor. E Deus, ele utiliza instrumentos que nós às vezes não compreendemos. E nós iremos entender que Deus nunca deixou de operar na história. E cada evento serviu aos seus propósitos eternos. Glórias a Deus por isso. Aleluia! Vamos relembrar a divisão dos livros do Velho Testamento agora, né? Vamos relembrar. Está aparecendo aí na tela, eu espero. Que essa junção. Por quê? São 39 livros. Mas esses livros, como que aconteceu? Eles caíram do céu, já veio um anjo porque tem várias histórias assim, e histórias de seitas. Por exemplo, tem uma seita que acredita que tem um Novo Testamento, que um anjo trouxe em tábuas de ouro e entregou na mão de um profeta. Foi assim com o Velho Testamento? Os 39 livros? Nós estudamos que não, eles foram escritos por pessoas. Eles foram escritos por pessoas. Teve uma parte, que é as tábuas da lei, que o próprio dedo de Deus escreveu. Foi o próprio Deus que entregou a Moisés, né? Ele lavrou a pedra e o próprio Deus que escreveu. Mas o restante é escrito por pessoas, homens santos de Deus, que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, todo o Velho Testamento ele é um conjunto de 39 livros. Nós estudamos isso. É só para relembrar. E eles podem ser divididos em 5 partes. Quem lembra quais são as 5 partes? Vocês lembram aí quais são as 5 partes que podem ser divididos? Pentateuco, histórico, poéticos, profetas maiores e profetas menores, não é mesmo? Nestes livros nós temos a história das nações e a história do povo de Israel. Na história das nações nós tivemos a criação do homem, a queda do homem, o dilúvio e a Torre de Babel. E foi depois disso que Deus ele escolheu um povo, né? Ele escolheu um povo para ser para si uma nação separada das outras. Preciosa. E ali nós temos então o relato deste povo que era Israel. Temos a história dos patriarcas do povo de Israel, a história das tribos do povo de Israel e também as histórias do reino do povo de Israel. Juvenis, Deus escolheu o povo de Israel para ser uma nação separada das outras. Porém, por causa do pecado, da infidelidade com a aliança de Deus no Velho Testamento, este povo teve a aliança quebrada e Deus permitiu, ele permitiu que o povo fosse escravizado por nações muito ruins. Vocês, eu acredito que estudaram já. Teve a divisão do reino. Sobre o reino de Davi e Salomão, eles eram um só povo. Antes teve Saul, eles eram um só povo, o povo de Israel. Mas a partir depois do reino de Salomão, o seu filho, eles tiveram uma divisão entre Samaria e Judá, que foram 2 reinos. Então ali tinha reis diferentes,
Inclusive, se vocês lerem os livros de Crônicas e os livros de Reis, em determinados momentos eles vão falar o reino de Israel, que era o do norte, e o reino do sul, que era Judá. Primeiro, o reino do norte, eles foram escravizados. Aí tem uma palavra chamada exílio. O reino do norte foi levado ao exílio pelos assírios, e os do sul, que era Judá, foi levado depois de algum tempo depois para a Babilônia, também exilados, ok? Só relembrando aí, porque vocês já estudaram isso, ok? Quem aí não se lembra muito bem, pode estar voltando. Inclusive, a última aula vocês estudaram sobre o período ali conhecido como o período dos Macabeus. Tem até um livro que nós não temos na nossa Bíblia, mas eles narram ali, né? Tem também um livro chamado A História dos Hebreus, que narra muito bem por um historiador, inclusive um dos documentos mais fiéis em relação à historicidade, à veracidade da história do povo de Deus, né? Então, vocês já estudaram isso, vocês já estão craques, mas nós só iremos relembrar algumas questões nessa aula, ok? Antes de nós começarmos a entrar no primeiro ponto, eu gostaria de falar sobre conectados com Deus. Vocês, juvenis, conectados com Deus, está aqui na revista, ó. Vamos ler aqui o que está escrito? Conectados com Deus. Vamos lá. Enquanto nós estudamos a trajetória do povo de Deus, talvez você se indigne como o povo de Deus se desviava. Nós também podemos acabar fazendo a mesma coisa, né? Ficando indignados. Nossa, esse povo sempre se desvia e sempre acaba necessitando de sofrer drásticas consequências para novamente se voltar para o Senhor. Puxa vida, quando eu lia, por exemplo, o Êxodo, aí eu via lá, e Deus enviou o pão e fez a água sair da rocha. Aí, de repente, o povo já estava fazendo outra coisa. Para desagradar a Deus. Eu ficava muito bravo, eu falava, gente, como que pode, né? Só que, olha só, meu caro juvenil. Contudo, mesmo debaixo da nova aliança, se nós não buscarmos constantemente a Cristo, nós corremos o mesmo risco. Exatamente o mesmo risco. Por isso, faça uma autoanálise de sua trajetória e corrija-se para não ser um crente oscilante. Foi-lhe dado acesso ao Santo dos Santos, a toda a sabedoria insondável, por meio do Espírito Santo e da Palavra de Deus, o qual você tem tão fácil acesso. Não desperdice essa dádiva, a dádiva de estar conectado com Deus através da oração, através da palavra. Por quê? Você vai ver aqui durante toda a história e no final, na conclusão, nós vamos falar novamente sobre esse assunto. Nós podemos estar correndo o mesmo grave risco que aquele povo, ele correu, ok? O mesmo grave risco. Não tem diferença. Para nós somos seres humanos iguais a eles, ok? Vamos começar aqui, ó. Ponto 1, período do Segundo Testamento, ok? O período interbíblico ou intertestamentário refere-se ao intervalo de 400 anos entre os acontecimentos finais do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Olha só, esses 400 anos ele tem esses nomes meio estranhos, né? Período interbíblico ou intertestamentário. Vocês viram eles na última lição e nós falamos inclusive que algumas pessoas chamam de 400 anos de silêncio. Tal momento foi marcado principalmente pelo retorno de muitos judeus a Jerusalém, depois do exílio da Babilônia em 400 a.C., ok? Bem como pela reconstrução dos muros da cidade e da casa de Deus, e isso até o cumprimento da vinda do Messias, por meio do nascimento de Jesus. Historicamente, esses 4 séculos de acontecimento também é denominado como período do Segundo Templo,
já que tal reconstrução foi um marco extremamente importante para o povo de Deus após o exílio. Nós acabamos aqui a leitura do ponto 1. Tem vários nomes e muita coisa aconteceu neste período. Juvenil, muita coisa aconteceu neste período mesmo. Foram coisas drásticas, mudanças gigantes, tanto para aquele povo ali, como para o mundo. E nós vamos estudar nessa lição. Um dos pontos principais que marcaram para o povo de Israel foi que o povo de Judá, e aí se refere à única tribo que se manteve ali, e até hoje o povo judeu, ele é chamado de judeu por causa dessa única tribo que sobrou, eles foram para o exílio babilônico. Eles voltaram do exílio, reconstruíram os muros, reconstruíram o templo, e agora estava tudo pronto. O palco estava montado, estava tudo aguardando o momento. A chegada do prometido, o aguardado de todas as nações, Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o Salvador da humanidade, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que aniquilaria com o poder do inferno e da morte. Ele estava para chegar. Foi vários profetas que noticiaram, e ali nós temos aqui no final, Ageu 2, o livro de Ageu começa a fazer essas profecias, e vários outros dos profetas, eles antes ali, né, nós temos dois profetas muito importantes, Isaías e Jeremias. Eles, inclusive, anunciaram ali a vinda de Cristo, a vinda do Messias. Então, estava tudo pronto, tudo preparado, ok? Para quê? Para Cristo vir ao meio do seu povo. Olha que extraordinário. E vocês estudaram isso na última lição, né? Vocês viram que os fariseus, eles aguardavam um líder político, eles esperavam uma espécie de super-homem, saindo fogo pelos olhos, com laser, e só que eles não imaginavam que aquilo que Deus mais queria tratar com eles era com as questões do coração, não as questões exteriores também, mas principalmente as questões do coração. Por quê? Porque é do coração que brota aquilo que é externo, né? É do nosso coração que brota aquilo que nós vamos pensar, da forma que nós vamos agir. Então, vamos continuar aqui, ó. Cenário sociopolítico e cultural. Ao estudarmos a história do povo escolhido, fica muito evidente algo. O quê? O zelo do Senhor e o cumprimento de sua promessa de jamais destruir o seu povo. Vamos ler essa passagem que fala sobre isso? Jeremias capítulo 46, versículo 28. É uma promessa que Deus fez. Jeremias 46, 28, que diz: Tu não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque estou contigo. Porque porém termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não darei fim, mas castigar-te-ei com justiça, e não te darei de todo por inocente. Essa foi uma promessa que Deus ele falou para o povo dele, para o povo de Israel, que não iria dar fim a ele, mas iria castigá-los com justiça, e foi o que aconteceu com eles na Babilônia, e não iria tê-lo por completo como inocente, eles iriam sofrer um pouquinho, ok? Mas não iria dar um fim a eles. Então Deus, a promessa dele é que jamais iria destruí-lo completamente. Até mesmo em face das recorrentes desobediências e consequências, as quais diversas vezes colocaram a nação em situações cuja repercussão poderia ter sido o extermínio. Vocês lembram? É algo recente. Em 1945, né, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, em que Hitler, ele fez o campo de concentração e ele procurou matar todos os judeus que habitavam ali na região da Alemanha, na região da Europa. Ele procurou, e não foi só dessa vez, várias outras vezes. Desde a época da Babilônia,
o inimigo, o diabo, ele tenta matar o povo de Deus. Por quê? Porque é através da descendência do povo de Deus que vem o Salvador, que vem Cristo, o nosso Senhor. Então, meus irmãos, Deus, por causa da promessa que ele teve com Abraão, com Isaac, com Jacó, ele não destruiu o seu povo, apesar de tudo. O Deus Todo-Poderoso, ele guardou Israel. Contudo, visto que ao longo dos séculos os judeus foram dominados em momentos distintos, diversos, pelos persas, gregos e romanos, tais influências destes povos vieram sobre os judeus. Os judeus foram dominados por esses povos. E então eles tiveram, por causa disso, mudanças importantes na cultura, na política, na religião e na linguagem, mais do que havia antes. Então eles tiveram uma mudança profunda na forma deles falarem, se vestirem, se portarem, conforme nós estudamos, né, no trimestre passado. A rivalidade entre os judeus e os samaritanos era principalmente por causa dessas diferenças, porque os samaritanos, eles eram um povo que já era ali meio misturado. Agora, quem estava se misturando também com as outras nações eram os próprios judeus. Como vai acontecer agora, né? Eles tinham uma rixa muito grande com os samaritanos porque eles eram misturados. Mas agora nós vamos ver o povo judeu também se misturando. E quais eram as características que eles adquiriram dos outros povos? Nós iremos estudar também um pouquinho nessa aula. Quais foram as características que eles adquiriram durante esses 400 anos? E não somente durante esses 400 anos. Hoje nós, que moramos 2.000 anos depois de Cristo, nós podemos ver as influências que o povo judeu tiveram, o povo judeu, né? O povo de Deus, ele teve com os outros povos, as outras nações. Por exemplo, Brasil. O Brasil, ele é cheio de judeu. A quantidade de judeus que moram no Brasil é gigante, porque na época, por exemplo, de Hitler, quando Hitler estava invadindo lá a Polônia e outros povos em que moravam vários judeus, porque eles foram tirados da terra de Israel e colocados em vários povos. Então, eles moravam nesses povos tranquilos, mas agora a perseguição também chegou para eles lá. Eles começaram a matar eles fora da terra de Israel. Foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então eles tiveram que sair de lá também. Então foram aí que eles foram morar em outros países, inclusive no Brasil. Então hoje em dia eles estão mais mesclados do que nunca, vamos colocar assim. Eles falam português, eles falam espanhol, falam inglês, falam italiano, eles falam várias outras línguas. Então eles tiveram mudanças importantes. E se agravou quando eles estavam nesse período intertestamentário. Ponto 2.1. O paganismo em Samaria. Após o Reino do Norte ser tomado pela Samaria, cerca de 722 a.C., Samaria passou a ser habitada por povos pagãos, oriundos de vários locais conquistados pelos assírios. Com Samaria mergulhada em costumes e religiões politeístas, o que é politeístas? Com vários deuses. Eles moravam em um local que as pessoas acreditavam em vários deuses, né? As diferenças e divergências entre judeus e samaritanos foram intensificadas, nós já estudamos isso. O Reino do Sul também sofreu as consequências de sua desobediência, caindo no jugo da Babilônia. Entretanto, em cumprimento ao que o Senhor havia previamente anunciado pelos profetas Isaías e Jeremias, depois de um tempo, levantou-se Ciro, rei da Pérsia, e conquistou a Babilônia e autorizou a construção do templo. Isaías e Jeremias, eles anunciaram que um dia a escravidão, o exílio babilônico teria fim. Vocês sabem da história de Daniel, né? Daniel, ele foi um dos nobres que foram tirados de Israel. No caso ali já não existia o povo de Israel, era só Judá. Ele foi tirado ali daquele local
né, que pertencia ao povo de Israel, ele foi tirado dali e foi levado para a Babilônia. E não só ele, mas todo o povo que era nobre. E todo mundo, e aqui só ficou os pobres lá. Por quê? Eles queriam acabar com aquele local. Então eles tiraram as pessoas ricas e só deixaram os pobres. Os pobres não tinham nada mesmo, então eles não se importavam e subjugavam eles. Ok? Mas Deus, ele profetizou através dos seus profetas. Deus, ele falou através dos seus profetas que um dia iria se levantar Ciro. E esse Ciro iria autorizar o povo de Deus retornar da Babilônia para a terra que Deus um dia prometeu a Israel, ao povo de Israel, ao povo de Deus. Então, um dia aconteceu a realização da promessa. Ciro, ele, o rei da Pérsia, se levantou e autorizou isso acontecer. Então, 2.2, oposição samaritana. Nesse contexto, entraram em cena novamente os samaritanos, aquele povo que era misto. Eles tentaram atrapalhar a reconstrução. Aí já é uma história narrada no livro de Esdras, ok? Que inclusive é a nossa leitura bíblica em classe. Quem leu a leitura bíblica em classe entendeu aí muito bem essa parte. Ó, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, dizendo que Deus, né, encarregou ele, o rei Ciro, um rei pagão. Olha só, o rei Ciro, não confunda, tem vários nomes iguais, né? Não confunda Ciro com Síria, e não confunda Síria com Assíria, que é nomes iguais, parecidos na pronúncia, mas não é a mesma coisa. Olha, caro Junior, olha só, quando eu era na idade de vocês, eu ouvia isso tudo, eu ficava muito confuso. É igual agora, talvez alguns de vocês estão confusos. Eu espero de coração que não esteja, tá? Primeiro, eu procurei fazer no começo da lição um aparado geral, falando sobre o povo de Israel indo para o exílio. Agora é o momento intertestamentário. Nós estamos simplesmente falando o que aconteceu ali neste momento. Eles foram para o exílio da Babilônia, o povo de Judá. Agora foi autorizado eles voltarem. Samaria, que é também pertencente ao povo de Deus, mas eles já tinham ido para o exílio antes, eles agora estavam fazendo uma oposição. O povo de Judá, ele permaneceu fiel a Deus. Os samaritanos, nem tanto. Apesar de, e vocês estudaram isso, apesar deles ensinarem ali a palavra de Deus para aquelas pessoas que eles estavam no meio do exílio, por exemplo, temos a história de Naamã, em que ele conquista determinada parte, uma escrava narra sobre Deus, e então Naamã é curado da lepra. Ela estava exilada, é neste período que nós estamos falando. A questão aqui é que o Velho Testamento, ele não é cronológico. Nos livros, Gênesis, Êxodos, Levíticos, Número, Deuteronômio e tal, essas partes tem algumas partes cronológicas. Mas Esdras, por exemplo, Neemias, Esther, esses livros, Ruth, não necessariamente estão em cronologia. Não é aqui começa, aqui termina. Temos, por exemplo, o livro de Jeremias. Às vezes ele está falando uma profecia no final da vida dele, no livro de Jeremias. Jeremias 50, por exemplo, poderia ser, não falando que seja, você tem lá a divisão certinha em cronologia, mas é junto. Ok? Vocês entendem essa parte? Se não, olha, eu vou te ser sincero. Eu me confundia todo. Quando eu ouvia falar Assíria, Ciro, Síria, Macabeus, Judá, Israel, Reino do Norte, Reino do Sul, Samaria, minha cabeça começava a esquentar igual uma panela de pressão. Graças a Deus que a panela de pressão não explodiu. Pelo contrário, foi maturando. Com o tempo ali, foi cozendo, né? Com o tempo eu consegui ter um pouco mais de compreensão. Eu preciso ainda, né, eventualmente, aprender muita coisa. Mas eu tenho um pouquinho maior de noção. Então aguarde, calma, tenha paciência. Leia a lição, estuda um pouco mais sobre, para você ter uma visão maior, ok?
Samaria, eles começaram aí está falando aqui, ó, paganismo em Samaria. Após o reino do norte ser tomado pela Síria, Samaria passou a ser habitada por povos pagãos, oriundos de vários locais conquistados pelos assírios. Com Samaria mergulhada em costumes e religiões politeístas, foi o que nós já lemos agorinha, as diferenças e divergências entre judeus e samaritanos foram intensificando, judeus e samaritanos. O reino do sul também sofreu as consequências de sua desobediência, caindo no jugo da Babilônia. Entretanto, em cumprimento ao que o Senhor havia previamente anunciado pelos profetas Isaías e Jeremias, depois de um tempo levantou-se Ciro, rei da Pérsia, ok? Conquistou a Babilônia e autorizou a construção do templo. Por isso que agora este momento é chamado de período da construção do novo templo, da reconstrução do templo antigo. 2.2, oposição samaritana. Neste contexto, entraram em cena novamente os samaritanos. Por isso que há algum xingamento até hoje em dia, né? E desde dessa época, se você quiser xingar alguém, eles chamavam eles de samaritanos. Tentando atrapalhar a reconstrução, os samaritanos, se opuseram. As oposições aos judeus seguiram no reinado persa e nos reinados seguintes. Durante a etapa de reconstrução de Jerusalém, sobre a responsabilidade de Neemias, houve ameaça dos opositores, que insistiam em paralisar a edificação dos muros da cidade. Mas em 52 dias, a obra foi concluída. Glória a Deus por isso. Eles saíram do exílio da Babilônia e reconstruíram, apesar da oposição, o templo. Esse aí é o contexto. 2.3, judeus versus samaritanos, um ringue. Muitos anos mais tarde, fica claro no diálogo de Jesus com uma mulher junto ao poço na cidade de Sicar, que ainda havia tal divisão entre os judeus e os samaritanos. Em outra ocasião, no intuito de retaliar os samaritanos que negaram pousada aos discípulos, Tiago e João perguntaram a Jesus se eles poderiam pedir que descesse fogo do céu para consumir tal aldeia. Jesus respondeu que não, veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então, não era para eles orar pedindo para cair fogo do céu sobre os samaritanos. Mostrando que a nossa luta não é contra nenhum inimigo carnal. Não, Jesus ele chocou os judeus ao ensinar importantes lições, exemplificando que os samaritanos, apesar deles falarem que os samaritanos são ruins, apesar disso, nós temos uma passagem uma parábola, né, que fala sobre o bom samaritano, muito conhecido, porque eles tinham como um povo completamente abandonado por Deus, e eles eram equivocados realmente em várias doutrinas. É como se hoje nós pegássemos alguma seita. Imagine aí, por exemplo, alguma seita. Não vou citar aqui, mas imagine alguma seita. E mesmo essa seita, eles têm obras maravilhosas, de bondade, de justiça, de verdade. Enquanto no povo de Deus, e nós cremos que carregam a verdade, nós cremos que nós somos esses. Nós podemos estar completamente equivocados em várias questões. Nós podemos estar odiando nossos inimigos e pedindo para cair fogo do céu, assim como Tiago e João estavam, quando na verdade Deus ele não veio para fazer isso. Deus ele veio para salvar os homens. E ele quer que, mesmo que nós paguemos com as nossas vidas, e vários crentes pagaram com as suas vidas, ele quer que essas pessoas sejam salvas. Para que quando elas veem o nosso testemunho, e testemunho vem da palavra mártir, né? Você morrer por causa de uma causa, quando eles veem o nosso testemunho, nossa, aquela pessoa ali, ela preferiu sair calada de uma situação do que se exaltar. Ela não tomou o direito dela ali de eventualmente me agredir, de me matar, de me responder mal. Então, os samaritanos, às vezes, eles eram exemplos para o povo judeu. Olha que situação, né? Aqueles que eram tidos como descrentes, como filisteus,
eles foram, às vezes, mais prudentes do que o povo próprio ali, que dizia ser os guardadores da palavra de Deus, né? Como os fariseus, que foram os responsáveis verdadeiros pela morte de Jesus. Ponto 3, eu espero que esses dois primeiros pontos, o ponto 1 e o ponto 2, tenham ficado claro. Vamos agora para o ponto 3, para nós encerrarmos a aula de hoje. Glória a Deus por isso. A aula de hoje está muito bacana, né? Glória a Deus. 3, os invasores como instrumentos de Deus. Aqui nós vamos falar sobre 3 povos que invadiram: os persas, os gregos e os romanos. Primeiro, os persas. Os persas, ele é narrado a história no livro, por exemplo, da rainha. Quem lembra da rainha Esther, que foi escolhida? Era na época dos persas. E foi nessa época também que foi estabelecido a festa de Purim, que é celebrada até hoje, né? É narrada em Esther essa história verídica. Até hoje, como memorial, eles ainda têm a festa de Purim, mostrando que o povo de Deus, ele realmente é aquele mesmo. E eles não mudaram, não é outro povo. É o povo de Abraão, Isaac e Jacó, os que estão aí até hoje. Vários judeus estão por aí comemorando a festa de Purim. Ó, aqui está escrito, ó, os persas. Dentre outros, um dos marcos do período persa na sociedade judaica, visto até hoje, é a celebração da festa de Purim, uma lembrança ao livramento dado pelo Senhor ao seu povo quando Amã tentou exterminar os judeus no período do rei Assuero, ok? Ponto 2, os gregos. A cultura grega, ela tinha influenciado profundamente sobre a Palestina. Eles tinham uma influência muito profunda sobre a Palestina, na grande era helenística. Helenística é o período que os gregos dominaram aquela região. Isso é, da conquista de Alexandre à conquista romana. Teve um período ali chamado de os gregos, né? Que foi ali, ó, da conquista de Alexandre à conquista romana. Aí tem um período, né? Tem as datas, mas falar as datas às vezes confunde mais do que tudo. Mas beleza, vamos ouvir uma data aqui, ó. 333 anos antes de Cristo a 63 anos antes de Cristo. Foi o período ali que houve essa conquista. Foi durante esse período que 72 anciãos judeus traduziram os textos do Antigo Testamento do hebraico para o grego. É chamado até hoje essa tradução para o grego de Septuaginta, que vem da palavra de 70, Septuaginta, vem a palavra porque foram 72 anciãos que, segundo a tradição, traduziram a Bíblia, porque a Bíblia até esse período, né, os judeus nunca que a palavra de Deus vai ser colocada em outra língua. Então, neste período dos gregos que eles traduziram. E sob essa influência, o idioma falado pelos judeus passou à força a ser do hebraico para o grego. Até este momento eles falavam hebraico. E depois eles começaram a falar aramaico e depois eles tiveram a obrigação de falar grego. Por quê? Porque era uma obrigação. É igual hoje. Eu nasci no Brasil. Eu falo português. Mas se eu nascesse, por exemplo, na Alemanha, eu iria falar o quê? Se eu nascesse na França, mesmo sendo judeu, para me comunicar com aquelas pessoas, eu teria que falar a língua delas. Então, aquele povo grego dominava a região em que o povo de Israel, o povo judeu, eles foram para a Babilônia, mas eles voltaram da Babilônia. E quando eles voltaram da Babilônia, eles estavam ali, mas eles foram novamente subjugados ali, agora pelos gregos. Os gregos, eles não mandaram eles para outros locais, né? Eles não fizeram exílio, mas eles dominavam aquele local. Eles colocavam reis, eles colocavam governantes, e eles também colocavam leis do tipo, vocês vão falar grego. É obrigação vocês falarem grego. Ou mesmo que não fosse uma obrigação total, mas como era uma língua falada por todo mundo e tinha muitos comerciantes, então eles eram obrigados a falar grego.
Então, os escritos do Novo Testamento, inclusive, que nós iremos estudar mais, eles já foram escritos totalmente em língua grega. Olha que legal, né? Eles já falavam ali por causa da influência desses povos. Atenas, capital da Grécia, é citada diversas vezes no Novo Testamento. Os judeus estavam entre os gregos e os gregos estavam entre os judeus. Temos várias pessoas que moravam entre os gregos e vários gregos que moravam também entre o povo judeu. Ok? 3.3. Vocês estão acompanhando aí? Esses são os povos que foram de grande influência sobre o povo de Deus, o povo de Israel. E tudo isso, povo de Deus, olha só, Juvenil, isso tudo durante esse período de 400 anos. Olha a quantidade de mudanças que aconteceram em 400 anos para aquele povo. Imagina, né? Você foi um historiador para narrar isso tudo. Então, por isso que eu peço que você tenha um pouco de paciência, leia a revista, estude, vale a pena nós estudarmos. Os romanos, por último, foi por meio de um decreto do romano César Augusto para um censo em que todos se alistassem em sua própria cidade, que José e Maria foram parar em Belém, onde nasceu Jesus, cumprindo a profecia de Miqueias. Miqueias, ele fez a profecia de que o Messias seria iria nascer ali, ele iria nascer em Belém, e eles foram para lá, por eles terem saído da região onde eles moravam e ido para lá, que Jesus nasceu exatamente na cidade predita, Belém. Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe e Lisânias aparecem entre os líderes estrangeiros na época de Jesus. Aparecem em todo o Novo Testamento vários nomes lá, né? Eles eram líderes estrangeiros, mas eles estavam dominando ali aquela região. Um dos supostos receios dos fariseus sobre a fama de Jesus se espalhar como rei dos judeus era de que os romanos poderiam tirar-lhes a nação. Era exatamente esse o receio deles, está escrito nos evangelhos, ok? Vamos agora para o ponto 4. O ponto 4 aqui, para nós finalizarmos e depois só falta a conclusão. O silêncio de Deus. Vocês já estudaram aí, né? O período intertestamentário, o contexto, os povos que dominaram. Aqui na revista, e vocês também podem estudar mais, tem as datas certinhas. Quando começo a falar de data, minha cabeça começa, aí eu volto lá, aquela questão lá. Eu não gravo muito bem datas, e eu deveria gravar mais, mas eu tenho dificuldade um pouco de memorização. Mas eu recomendo a você estar olhando, tem um mapa que tem as datas certinhas, que vocês olhem, que vocês estudem, ok? Essas datas. Por quê? Porque é importante para você entender todo este contexto. O contexto de 400 anos que foi tido como o ano do silêncio. Olha só. Embora o período seja chamado de 400 anos de silêncio, por não haver registro de profecia escrita, Deus não deixou de se manifestar na história. Como podemos ver, até mesmo os acontecimentos que sucederam já, olha só, juvenis, haviam sido preditos e usados por Deus para cumprimento de seus propósitos. Tudo isso que aconteceu, esses reinos, Babilônia, persas, medo-persas, gregos, romanos, exílio, Babilônia, tudo isso tinha sido prescrito por Deus. Em Daniel, capítulo 2, e no capítulo 7, 8, e todo o livro de Daniel, e não somente o livro de Daniel, mas principalmente Daniel. Daniel, ele fala muito sobre esses assuntos. Já apontavam para o período em que os babilônicos, que era tido como a cabeça de ouro, eu não sei se vocês conhecem, eu espero que sim, leiam. Tem a cabeça de ouro, tem os peitorais, tem os braços, tem o ventre, tem as pernas e tem o pé. Cada uma dessas é uma parte de um reino. Então, o reino grego, o reino medo-persa, babilônico e romano já havia sido predito por Daniel.
através do poder de Deus. Deus, ele tem o controle de tudo. Olha só como ele tem. Através da história de Simeão, nós vemos que esses 400 anos de silêncio, a ação do Espírito Santo de Deus ainda continuava, ainda não, ela continuava e continua. O Senhor havia revelado que ele não morreria, Simeão, antes de ver o Cristo do Senhor. Então, Deus, ele estava em silêncio no sentido global, mas o silêncio de Deus, às vezes o silêncio de Deus, para algumas pessoas, é tida como Deus, ele não está trabalhando, mas Deus, ele está sim trabalhando. Ok? E ele profetizou ali para Simeão, para aqueles que são fiéis. Ali nós temos exemplo como Simeão, Zacarias, nós temos também Isabel. Todas essas pessoas, o Espírito Santo, e elas eram pessoas que olha só, exemplo para nós. Elas estavam no templo, apesar de tudo isso acontecer. Muitas pessoas poderiam olhar e falar, onde está Deus? Mas elas não se questionavam, juvenis, elas não se questionavam, elas continuavam orando, elas continuavam crendo que Deus iria vir, que o Senhor, ele iria resgatar o seu povo, ele iria tirar-nos da escravidão. Eles viram, de certo, pessoas cometendo pecados graves, mas eles continuaram crentes, eles continuaram puros, eles continuaram incontaminados no meio de uma geração horrível. E por causa disso, o Senhor revelou que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Isso Simeão, um velhinho. Também há o exemplo da profetisa Ana, que não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações. Ela era uma viúva que muito tempo já o seu esposo tinha morrido, mas ela continuava servindo a Deus em jejum e oração. E Deus também mostrou a ela Cristo. Zacarias, o pai de João Batista, ele era um fiel sacerdote, no meio de tantos sacerdotes ruins, que inclusive mataram Jesus. O pai de João Batista não, Zacarias. Ele vivia irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E tem várias outras pessoas. Podemos constatar, portanto, que Deus nunca deixou de operar e de se mostrar forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Superficialmente, o cativeiro babilônico, depois o Medo-Persas, depois outras, né, que nós vimos aqui, os gregos, os romanos, superficialmente ele parece ter sido uma tragédia. No entanto, ele provou ser uma bênção incomum. Na Babilônia, os judeus se voltaram para as Escrituras, a fim de entender o que lhes acontecera. De forma decisiva, eles decidiram de todo o coração, de forma irresoluta, rejeitar a idolatria. Nós temos, por exemplo, Daniel. Irresolutos, não adoraremos a esses deuses, Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode jogar a gente na fornalha de fogo ardente. E eles foram em alguns momentos jogados na fornalha de fogo ardente. E eles disseram, se nós morrermos e o nosso Deus nos livrar, amém. Mas se ele não nos livrar, nós preferimos morrer do que desobedecer a Deus. Daniel, eu prefiro morrer. Eu prefiro perder essa vida aqui agora do que eu deixar de orar, do que eu deixar de jejuar. Enquanto eles estavam na Babilônia, isso, gente. Isso é incrível, isso é extraordinário, isso é um verdadeiro milagre de Deus. O sistema de estudos e oração nas sinagogas foi instituído. É um sistema que manteve o foco de Israel nas Escrituras. E até o dia de hoje, inclusive as sinagogas, eles foram um exemplo, porque a igreja de Deus, ele é quase o mesmo molde ali das sinagogas. Eles se reuniam nas sinagogas para ler a Bíblia e para falar sobre Jesus, nos sábados. Hoje em dia nós fazemos isso quando? No dia que nós consideramos, que nós temos a certeza que Cristo ressuscitou.
No dia do Senhor, glória a Deus por isso. Até hoje, nos domingos, hoje é domingo, nós estudamos, né? Isso por causa do quê? Por causa dos terríveis problemas que a Babilônia ali, problemas temporários, trouxe para o povo de Deus. E foi nesse período que eles instituíram essas culturas. Então, meu querido amigo, minha querida irmã, meu querido irmão, mesmo no mais terrível dos juízos, Deus, ele permaneceu verdadeiro ao seu compromisso em fazer o bem ao seu povo, o povo de Israel, o povo de Deus. Não importa, não obstante o que acontecer a mim e a você, sabemos que Deus ele tem um compromisso com o seu povo, com a sua igreja. Glória a Deus por isso. Aleluia, nós devemos louvar muito a Deus por isso. Se nós somos verdadeiramente pertencentes ao povo de Deus, isto é, se o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você, habita em nós, e nós não vivemos uma vida no pecado, Deus, ele nos ama e ele nos fará o bem. Para concluir, vamos concluir, aleluia. Ao estudarmos a trajetória de Israel, observamos que mesmo em face da infidelidade humana, o Senhor permanece fiel, pois ele não nega a si mesmo. Mesmo se nós formos infiéis, ele não permanece infiel. Ele é fiel. Ele nunca foi infiel, ele sempre é fiel. Grave isso na sua cabeça, grave isso no seu coração. Deus, ele é fiel. Agora, se nós o negarmos, você pode ter certeza que ele também nos negará. Se nós abandonarmos aquilo que ele tem por importante, se nós abandonarmos a nossa fé nele, se nós pararmos de acreditar na palavra dele, você pode ter certeza que ele também irá abandonar, como ele abandonou várias igrejas. Mas Deus, ele tem um compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Pode passar o que for, pode acontecer o que acontecer, as promessas de Deus se cumprirão na sua vida, se cumprirão na vida da igreja dele. E o próprio Deus, ele próprio, é ele quem vela pela sua palavra para cumpri-la. É ele próprio. Contudo, nem por isso nós precisamos agir como o povo de Israel, escolhendo o caminho da desobediência e, consequentemente, de grande sofrimento. Basta sermos fiéis a Jesus Cristo, o qual está à direita de Deus e intercede a nosso favor. Glória a Deus por isso, juvenis. Deus, ele é um Deus que cumpre suas promessas. Por isso, não se esmoreça, mesmo que pareça que é o fim. Deus, ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Basta você crer no nome de Jesus Cristo e clamar a ele. Peça, clame, para que ele venha intervir ao seu favor. Clame e peça a ele para intervir em favor da igreja dele. Ele irá responder e irá derramar sobre as nossas vidas o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo que nos traz paz e alegria. Aleluia, glória a Deus por isso. E quem é alegre na casa de Deus também oferta. Vamos ofertar agora, é o momento da oferta. Está aparecendo aqui embaixo os meios de nós ofertarmos na casa de Deus. Vamos ofertar com alegria na casa do Senhor? Aleluia, glória a Deus por tudo. Deus, ele é um Deus de aliança, Deus, ele é um Deus de promessa. Continue crendo, continue nas aulas, que Deus continue falando com a sua vida, como já tem falado. Até domingo que vem, que Deus continue abençoando a sua família e poderosamente. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, graça nós te damos, Senhor, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel com as suas promessas. O Senhor nos prometeu enviar-nos aquele que iria nos libertar dos nossos pecados, aquele que iria pisar na cabeça da serpente, aquele que nos engana, aquele que nos conta mentira. O Senhor iria acabar com as mentiras dele.
Que o Senhor, Pai, venha em nome do Senhor Jesus Cristo libertar aqueles que estão cativos. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, venha quebrar cadeias e grilhões que tentam aprisionar o seu povo e mantê-los, Senhor, aprisionados em uma vida de mornidão, em uma vida de afastamento das suas alianças, em uma vida, Senhor, de frouxidão espiritual, mas que possamos aprender essas lições, Senhor, que possamos olhar e saber que o Senhor, Pai, é um Deus fiel, e que nós também devemos ser fiéis a Ti, e que se formos fiéis, o Senhor nos dará no momento certo o livramento, mesmo que passe muito tempo, 400 anos, que o Senhor fique sem aparentemente responder-nos, mas no momento certo, da maneira correta, sim, o Senhor Jesus Cristo há de voltar, o Senhor Jesus Cristo há de livrar a sua igreja para a honra e glória do seu santo nome. Abençoe-nos em tudo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você grandemente, um grande abraço, um grande beijo e até mais, tchau!